Hoje nós estamos começando um tópico que, na minha opinião, talvez no Level 1 não seja tão crítico. No Level 2 vai ser bem crítico esse tópico de hoje, que é Equity. Né? Equity. Inicialmente eu tinha dedicado 6 aulas, né? 2 semanas para fazer os readings de Equity. Mas eu estava dando uma revisada e como são só 5 readings, eu vou fazer então são 6 readings, mas eu vou fazer em 5 dias em vez de 6 dias, tá? Então, e vou livrar um dia, vou até mostrar para vocês na hora que eu fizer o sharing, só estava esperando mais alunos chegarem para eu falar isso. Eu vou colocar uma aula a mais de Fixed Income, tá? Eu achei que Fixed Income seria mais importante que Equity, né? Pelo menos nessa primeira parte de review, tá? Então, essa alteração eu vou fazer e talvez, aí vamos ver também se no Fixed Income a gente for capaz de digerir todo o conteúdo, tipo, em 5 aulas em vez de 6 aulas, aí eu também vai liberar um pouco de dias, quer dizer, a gente pode começar a fazer esses mock exams antes do dia 26, tá? Então vamos lá. Espero que vocês tiveram tempo para estudar esse final de semana, tá? Pelo menos para fazer, eu até mandei até uma mensagem, pelo menos façam a revisão do quiz, né? Porque pelo menos ali vocês iam memorizar algumas fórmulas, caso já não tenham memorizado todas essas fórmulas, tá? A pergunta que você deve fazer a si mesmo nesse momento é, de todas as fórmulas que estavam naquele quiz, quantas eu lembro hoje, agora, se eu tiver que escrever, né? E se você não for capaz de lembrar a maioria delas, então vocês vão ter que voltar e continuar estudando essas fórmulas, todas. A gente não sabe qual fórmula vai cair, tá? Eu abri aqui só para dar uma ideia, primeiro, do que nós vamos fazer essa semana, e também colocar o módulo de Equity completo para vocês. Eu quero que vocês tenham uma visão geral, daí tendo uma visão geral do módulo, aí eu acho que foi mais fácil entender os readings, tá? 6 readings nesse módulo. São dois study sessions, mas é um módulo de Equity, tá? Então, ele está aqui no volume 4. Então, lá, tem a study session 12 e 13, tá? Então, começando com a 12, tá? Olha o que nós temos aqui. Quero só que vocês vejam os readings do study session 12. Nós temos Market Organization Structure, Security Market Indexes, ou Indices, e Market Efficiency. Olha aqui, a palavra-chave aqui é Market, né? Agora eu quero mostrar, para fazer o ponto aqui que eu quero fazer. Vou para o Study Session 13 agora. Ok? Temos 3 readings também, mas olha o que a gente tem aqui, ó. Securities, Company, right? E Equity Valuation. Então, o módulo 12, perdão, o Study Session 12 do módulo de Equity, ele foca em quê? Ele foca no mercado. Então, 3 readings sobre o mercado de Equity. Então, ali a gente vai ver o mercado, a eficiência do mercado, o que é o mercado eficiente, o que é o mercado ineficiente, os tipos de ordem que tem, né? Order, market order, limit order, stop order, a dinâmica do mercado, tá? Os índices, né? S&P 500, Russell 3500, etc. Tá? Russell 3000, perdão. E assim por diante, tá? O mercado de futuros também, de fixed income, então uma visão, perdão, fixed income não. Mas aqui nós vamos comentar um pouco sobre o mercado futuro de equity, tá? Porque aqui tudo pensem nisso aqui como se fossem investimentos, tá? Que não sejam fixed income, tá? Que aqui é um pouco ajuda. Equity, um investimento, tá? Um investimento em ações, na maioria dos casos vai ser isso, tá? Então, no 12, nós vamos fazer uma overview do market. E no 13, nós vamos fazer uma overview das companhias e dos veículos no mercado de equity, tá? E aí termina esse módulo, daí o próximo módulo seria Fixed Income, tá? Depois de Fixed Income, nós temos Derivatives. Depois de Derivatives, nós temos Alternative Investments.
Aí depois, Portfolio Management, o que é o último, né? Então, prestem atenção no que a gente fez até agora. Nós começamos lá embaixo com estatística, bem pouquinho, tá? Para que vocês tenham aqueles elementos básicos, né, necessários para o analista financeiro progredir na análise que vai fazer numa determinada situação. Aí depois nós passamos para a economia, que o analista financeiro precisa ter uma visão geral da economia para poder fazer análise financeira. Tá? Aí nós entramos em contabilidade, né? Financial Report Analysis, né? Que também é importantíssimo, especialmente naquele módulo, naquele ponto de Fundamental Analysis, né? Que é importante fazer nas companhias. Então, contabilidade. Tá? Aí daí nós mudamos para Corporate Finance, tá? E depois de Corporate Finance, aí já vamos Equity, Fixed Income, Derivatives, Alternative Investments. Ali você já tem todos os elementos para você ser um portfólio manager, para ser um analista financeiro, tá? Que ali dá esses readings anteriores, módulos anteriores, são para isso. Aí entramos no último módulo, que é portfólio management, né? E ali a gente tenta usar técnicas de portfólio management, mas vocês precisam desses conhecimentos todos, de estatística, de economia, de contabilidade e de todos os investimentos possíveis que existem para se tornarem bons analistas financeiros. Isso level 1. Level 2 é o mesmo, level 2 é a mesma coisa, mas a gente vai ter elevar um pouco o número de informações que vocês precisam saber, né? Vai ser quase a mesma coisa, quase os mesmos módulos, tá? Mas um outro nível. Aqui, por exemplo, o último reading, que é o reading 41, que está aqui, ó, que a gente vai fazer isso na semana que vem, Equity Valuation, tá? Isso cai muito em exames financeiros. Eu lembro quando eu prestei Series 7 para ser operador de bolsa, não sei como é que fala isso em português. Para Series 7 é para eu poder to become a trader on the New York Stock Exchange, tá? Certified trader. Eu precisava do Series 7 para isso. E eu lembro muito quando eu estava fazendo análise aqui na revisão, que o programa do CFA, ele tem, na parte de equity, ele tem muita similaridade com o Series 7, tá? Pelo menos pelo que a gente está vendo aqui nos problemas dos finais dos readings, tá bom? Então é isso. Só queria que vocês tivessem um overview do que é o equity section. Hoje nós vamos fazer apenas um reading, por isso que eu estou usando isso aqui para fazer a gente fala connecting the dots, eu acho importante conectar os dots. Momento, digamos assim, né? Uma visão do momento, o que a gente aprendeu até agora, o que vai aprender e por quê. Né? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu tô fazendo sharing agora do Excel. Let me know, me avisem se vocês não estiverem vendo, tá? Uma review rápida do material da semana passada, tá? Na verdade, da última aula, na aula de quarta-feira, tá? E é importante rever esses termos aqui, porque pode ser que caia uma ou outra pergunta, tem uma quantidade aqui de perguntas que podem ser feitas de formato analítico, né? Então, precisa memorizar algumas fórmulas, tá? Então, por isso que eu vou dar uma overview nisso, e daí a gente já entra no Reading 36, e como eu falei para vocês, só tem o Reading 36 hoje, tá? Amanhã, eu quero que vocês vejam aqui, não sei se estão vendo aqui embaixo, onde está minha flechinha. Amanhã é o Reading 37, tá? Está aqui, ó, Study Session 12, Reading 37. E na quarta-feira vai ser o 38 e 39. Eu vou fazer 2 readings que eles são menores, tá? Na segunda, vamos fazer o 40 e na terça, 41. Tá? Na quarta da semana que vem, começamos Fixed Income, tá? Então, eu puxei um dia para o Fixed Income, tá? Para isso, tá bom? Eu acho que é melhor. Está indo bem, a gente está indo bem, esse método aqui está indo melhor do que do original que eu tinha planejado, então acho que dá para a gente fazer isso, porque quanto mais tempo nós fizermos mock exams, melhor. Tá bom, vamos lá começar com esse review aqui. Vou voltar para então, o resumo da semana passada, tá? Do Reading 34 e 35, porque
É por aí que vai ser a review, tá? Olha aqui, ó, por favor, memorizem essas fórmulas. No próximo quiz, eu vou perguntar para vocês essas fórmulas aqui, com certeza, tá? E aqui, não, aqui, apesar de estar meio estranha a maneira de estar escrito, eu acho que não é difícil memorizar essas fórmulas, tá? Eu acho até relativamente easy, tá? Se você fizer não sei, digamos assim, um método, né, para memorizar, digamos assim. Por exemplo, eu que estava falando na aula passada, tá? Esse PV que está aqui, ó, PV, tá? P menos V, tá? Tem um nome para isso, tá? Fiquem confortáveis. O nome disso é Contribution Margin. Contribution Margin, tá? Per unit. Contribution Margin per unit, tá? Agora, olha aqui o Q. Q é de quantidade. Se você multiplicar o Q pelo P, né, que é o preço vezes a quantidade, você tem o que a gente chama de receita, né? E se você multiplicar o Q pelo V, você tem o total variable cost, né, de todas as unidades produzidas. Aí, quando você faz receita total menos custo variável total, você tem o que nós chamamos de contribution margin, total contribution margin. Eu acho que a tradução deveria, então, ser margem de contribuição, tá? Qual é a definição da margem de contribuição? Ela é o preço do produto menos o custo variável unitário. Isso na unit basis, né? Para um produto. E, no geral, o contribution margin, que a gente chama de contribution margin total, a tradução seria margem de contribuição total, aí ela seria a receita total menos o custo variável total. Então, é o que você tem aqui nesse numerador. É o que você tem aqui, ó. Aqui é o numerador, tá? E no denominador, você tem o mesmo número. Olha aqui como é fácil memorizar essa forma, tá? Menos o F, tá? Menos o F, tá? Olha a segunda fórmula, depois eu explico o que ela significa, tá? Agora é só para tentar memorizar essas fórmulas, tá? So, DOL, ou DOL, stands for Degree Operating Leverage, tá? Degree of Operating Leverage. E o DFL, Degree of Financial Leverage. Operating Leverage, Financial Leverage, tá? O Financial Leverage inclui juros a serem pagos, tá? E o Operating Leverage não inclui juros a serem pagos. Por exemplo, encargos financeiros, né? Eles não vão entrar aqui, eles vão entrar aqui. Olha como essas fórmulas são parecidíssimas, tá? Olha o numerador, tá? Perdão, olha o denominador aqui, ó. Denominador daqui virou um numerador daqui, tá? Aí eu peguei aquele mesmo denominador, botei aqui embaixo e subtraí o C, que é o custo financeiro. Então, ela não é tão difícil de memorizar, tá? Agora, minha sugestão aqui é que vocês memorizem o que é a definição de cada uma, tá? A definição de cada uma, tá? E é uma coisa como elasticidade, tá? E como duration, né? É uma medida de sensibilidade que nós falamos aqui, tá? O degree of leverage, degree of operating financial leverage, total leverage, ele é uma medida de sensibilidade. Sensibilidade de quê? Presta atenção. Aqui, na primeira, o DOL, tá? Ele mede a sensibilidade, olha aqui, ó, do operating income, né? Percentage change, né? A gente viu isso em elasticity, ele é quanto que isso aqui vai variar, né? Variando isso daqui. Então, é a sensibilidade do seu lucro operacional em relação a aumento ou diminuição de vendas em unidades. Tá? Isso que é o degree de operating leverage, né? Quanto que vai ser a variação no seu operating income dividido pela variação em unidades vendidas. Tá? Então, com essa mesma ideia, o DFL, lembra que o DFL ele é depois dos juros, né? Isso aqui é antes dos encargos financeiros, isso aqui é depois. Então, o nosso numerador aqui vai ser a sensibilidade do seu lucro líquido. Sensibilidade do lucro líquido, mas olha o denominador. Com relação
a mudança no operating income. Tá? Por isso que o numerador daqui, né, virou o denominador daqui, né, acrescido dos cargos financeiros para cá. E o degree of total leverage nada mais é que um multiplicado pelo outro. Tá? Por quê? Prestem atenção. Veja bem, se vocês entenderem essa fórmula aqui, ó, PO, vamos colocar aqui operating income, ou, né, aqui operating income, ou I, em cima, tá? E quando eu multiplicar essas duas frações, eu vou cancelar, ó, a percentage of operating income daqui, cancela com o que está aqui embaixo. Aí a fração fica a percentage of net income dividido por units sold, que é essa fórmula aqui embaixo. Tá? Então, aqui é importante lembrar que é bem importante lembrar que o DOL vezes o DFL equals o DTL. Tá? Isso aqui é importante lembrar. Tá? E então é isso. Isso aqui foi um dos pontos importantes da aula passada, tá? Essas três fórmulas, tá? E elas estão dentro do módulo de Corporate Finance, porque isso aqui é parte do módulo de Corporate Finance, porque isso aqui entra mais na análise não do mercado em si, né? Mas da operacionalidade de uma companhia. Então, Corporate Finance é mais indicado. Outras duas fórmulas que nós vimos, tá? É o break-even e o operating break-even, tá? Então, cuidado com isso, porque geralmente nas universidades a gente ensina um só, né? A gente chama de break-even. Okay? Mas, na verdade, tá? O break-even que costuma-se ensinar, ele é o operating break-even, tá? Operating break-even. Okay? E o que é esse operating break-even? Tá? Ele é o número de unidades, né, vendidas, tá, que vão fazer com que os seus custos totais sejam igual às suas receitas totais, seus custos operacionais. Tá? Custos operacionais. Tá? Então, como que a gente... vou até tirar esse nome daqui. Qual é a fórmula do operating break-even? Ele está aqui, ó. Operating break-even. Ele está aqui embaixo. Está aqui, ó. Custo fixo é o F grande, dividido pela margem de contribuição por unidade, que nada mais é do que o... Normalmente as perguntas aparecem assim, uma tabelinha com o valor, o preço, né? Custo variável por unidade, custo fixo, tá? Aí vem qual a quantidade de unidades para computar o break-even. Agora, qual que é a confusão que vocês podem fazer aqui? É que o problema está pedindo o break-even e vocês usam o operating break-even, a fórmula do operating break-even, tá? E vocês têm que atentar que elas são um pouco diferentes, essas fórmulas, tá? O break-even, tá? Só o BE, tá? Ele o denominador é o mesmo, só que no numerador, além do custo fixo, você coloca o encargo financeiro também, juros, digamos assim, tá? Então, esse número vai no numerador, tá? E o contribution margin no denominador. Então, essa é a diferença entre o operating break-even e o break-even. Agora, como que essas perguntas podem acontecer também? Elas podem fazer o seguinte, ela pode perguntar o seguinte, quem é que vai dar um break-even maior, né, na mesma empresa? É o total break-even ou é o operating break-even? Né? Aí vocês têm que usar aquelas suas conhecimentos matemáticos de frações aqui, né? Veja, compare as duas frações. O denominador é o mesmo, né? O numerador aqui é maior. Consequência, o total aqui vai ser maior. Então, o que é óbvio, né? Aqui a ideia é a seguinte, se você quiser pagar o custo fixo, tá? E o custo variável, tá? Você tem que vender tantas unidades. Tá? Agora, aqui, você tem que pagar o custo fixo, o custo variável e o custo financeiro. Então, aumenta o custo, aumenta o número de unidades a serem vendidas. Esse tipo de raciocínio é importante, tá? Porque várias variáveis aqui podem trocar no problema. Assim, se o preço aumentar, o que acontece com a quantidade, né? O break-even quantity? O que acontece? Tá? Então, esse tipo de análise é importante
saber. Tá? Então, aumentando o preço, você precisa vender menos, né? Aumentou o seu custo variável, você tem que vender mais, né? Para cobrir o custo. Tá? Agora, se o preço aumenta e nada acontece com quantidade, nada, assumindo que não tem elasticidade, né? Aí a quantidade vai variar proporcionalmente. Ela vai diminuir o número de unidades vendidas ou necessárias a serem vendidas se você aumentar o preço, tá? E o contrário correto também. Se o custo variável de produção aumentar, então o número de unidades a serem vendidas tem que aumentar. Tá? Então é importante vocês lembrarem esses conceitos. Tá? Esse foi o Reading 34. O Reading 35 era um pouco mais chato, na minha opinião, devido ao número de fórmulas que tem lá, e fórmulas assim que é mais, na minha opinião, contabilidade gerencial do que propriamente corporate finance. Mas ele é material de corporate finance em muitos livros didáticos, né? Então aqui o CFA ficou na mesma linha, tá? O que tem que aprender? O que é isso aqui? Bom, lembra, nós estamos fazendo corporate finance. Quais são os pontos importantes dos readings, né? de corporate finance? Você tinha que lembrar o capital decision, né? Decisão de capital, o NPV, IRR, né? Payback method, tá? E depois nós vimos também o capital structure. A capital structure também foi um ponto importante de corporate finance. Tá? E ali você tem que ver, lembrar do WACC, né? Weighted Average Cost of Capital, e também do Return on the Equity, o Cost of the Equity, né? Cost of the Debt, as fórmulas para você calcular todos eles, tá? The DGM formula, the Dividend Growth Model, né? The CAPM, né? Capital Asset Pricing Model, tá? Então, todas essas fórmulas, tá? Então, isso ali a gente aprende e depois leva um pouco mais para frente o que é o trabalho do analista, do CFO, na verdade, né? Aquele que trabalha numa empresa, né? No departamento financeiro da empresa. É diferente do trabalho do analista financeiro. O analista financeiro vai fazer um outro trabalho, né? O que trabalha o diretor financeiro de uma empresa, ele vai se preocupar com outras coisas, né? Que o analista financeiro não vai e vice-versa. Nós estamos aqui no Corporate Finance falando no ponto de vista do administrador financeiro de uma empresa. Então, quais são as decisões que essa pessoa tem que fazer, ou que o grupo, né, que ele está gerenciando tem que fazer, etc. Tá? Então, isso é Corporate Finance. Isso, Working Capital Management, é importante, tá? No conceito de corporate finance, porque esse é um trabalho, o working capital management é um trabalho do gerente, do CFO, na verdade, tá? Não do analista financeiro. Tá? O que é o working capital? Não esqueçam essa palavra, que ela vai aparecer várias vezes. Tá? Já falei, ela apareceu em FRA e ela está aparecendo agora em corporate finance. Tá? Working capital management é o seu ativo e passivo de curto prazo, né? Não sei como é que chama isso aqui em português, tá? Mas deve ter um nome para capital circulante, acho que eu lembro disso aí, né? Que eu não estava lendo literatura em português. Chama-se capital circulante. Você precisa saber muito bem gerenciar o seu capital circulante, tá? Para que você seja eficiente. Por exemplo, você não vai querer pagar suas dívidas, né? Antes ou depois, vai querer pagar as dívidas no melhor prazo possível. Então, isso é um exemplo de Working Capital Management. Qual é a melhor data para fazer o pagamento dos payables, tá? Sempre levando em conta aqui no sentido de eficiência, não no sentido aqui de, como a gente viu no outro capítulo, tá? No outro reading, aquele de inflating or deflating earnings, tá? Que é o low quality financial statements. Lembra daquele reading, low quality financial statements? Isso aqui é outra coisa. O que a gente está falando aqui é quando é a melhor data para pagar, tá? Sem ter o objetivo de querer inflar ou desinflar earnings. Tá? Qual seria a melhor data para pagar no período que você tem que pagar? Tá? Então, aqui, uma das fórmulas que você tem que lembrar, eu não sei agora com qual probabilidade uma coisa dessa cairia, tá? Mas não é uma forma tão difícil. Tá? Primeiro, vocês têm que lembrar, tá? O que é que a gente chama de terms of sale.
tá? Terms of sale em inglês, tá? São os quando, quanto, né? Quando vai ser entrega, etc., tá? Terms of sales. Mas mais aqui especificamente em termos of pagamentos com desconto, tá? Aqui, ó. Pagamentos com desconto. Desconto em português é com E, né? Aqui. Pagamentos com desconto, perdão. Tá? Esse pagamento com desconto, ele pode acarretar uma decisão financeira na empresa, tá? A empresa, por exemplo, vamos supor que ela tenha 10 dias para pagar. Então, eu vou escrever da maneira correta aqui. Um terms of sale, escrito corretamente, seria escrito dessa maneira. Tá? 2 dividido por 15, tá? E aqui, net 45. Tá? Podia estar escrito assim também, 1 dividido por 10, tá? EOM. Tá? Isso aqui vocês têm que ler, porque talvez o problema vai estar escrito dessa maneira. Tá? Então, vocês vão ter que saber ler isso aqui. O que está escrito aqui você tem, no Terms of Sale, se aparece uma coisa dessa, o primeiro número é o desconto, o segundo número é quantos dias até, né, você tem para pagar o desconto, e o segundo número, depois na verdade, isso é um ponto e vírgula aqui, é o prazo para ser pago. Então, aqui está escrito 2% de desconto, se pagos em 15 dias, e você tem 45 dias para pagar. Tá? Quer dizer, você pode pagar depois do dia 15, mas não pode pagar depois do dia 45, aí vai multa, etc. Tá? Então, isso é o Working Capital Management. Você não quer pagar a multa, tá? E aqui você tem que avaliar se você pega o desconto ou não. Tá? Isso aqui é o Working Capital Management. Aqui embaixo está escrito 1% em 10 dias, 1% de desconto em 10 dias, tá? Ou se passar os 10 dias, você tem até o end of the month, tá? End of the month, o final do mês, para pagar. Tá? Geralmente, quando é feito no começo do mês, geralmente esse EOM, ele é o que aparece depois. Tá? Então, fiquem confortáveis com esse tipo de escrita, tá? Sabem o que está escrito, porque senão talvez vocês percam a questão porque não conseguiram entender o que está escrito aqui. Tá? Isso acarreta o quê? Acarreta uma decisão, e a decisão é, se eu não pagar com desconto, né? Se eu pagar depois do dia 15, qual o melhor dia para pagar? Né? Então, a ideia é muito simples. Tá? A melhor data para pagar é a última data, tanto do desconto quanto o sem desconto. Tá? Sempre lembrem disso. Então, se você tem um desconto até o dia 10 para pagar, pague no dia 10. Né? Por quê? Por que eu vou pagar no dia 9, no dia 8, no dia 10? Não tem penalty. Se não tem penalty para você pagar, não pague. Tá? Pague no último dia. A ideia é muito simples. Né? Vamos supor, mas eu já tenho os meus R$1 milhão para pagar pela conta. Né? Por que eu vou querer pagar, vou esperar até o dia 10? Porque você pode investir esse dinheiro, né, num daily interest account, por exemplo, né, e esse dinheiro fica trabalhando para você até o dia 10. Aí você paga e fica com os juros. Essa é a ideia que vocês têm que ter com o Working Capital Management, tá? Que é mais ou menos por aí. Tá? Como é que você pode, quais são as melhores datas. Então, essa formulinha aqui, que é chata de memorizar, tá? Ela é, se você pagar depois do desconto, né, qual é o seu custo, né? Caso você pague, então, 10 dias depois do desconto, ou 20 dias depois do desconto, tá? 30 dias depois do desconto, tá? Então, a fórmula é essa daqui, ó, é 1 mais o desconto, vamos usar o primeiro exemplo aqui, ó, tá? Esse exemplo aqui, 2,15, net 45. O desconto é 2, 1 menos o desconto é 0,98. Então, aqui vai 2% dividido por 98%. 1 mais. Elevado a 365 dias dividido pelo número de dias que passou do desconto. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, tá? Aí menos 1. Isso aí vai te dar o custo, tá? De ter pago um passivo, ter pago um current liability, aqui no caso um supplier, tá?
depois do desconto, tá? E dependendo da data que você pague, você vai ter um custo. Tá? Eu quero lembrar vocês que o custo ele é maior, por exemplo, se você pagar no dia 11, perdão, no dia 16, você paga nesse exemplo aqui, se você pagar no dia 16, tá? Você vai ter um custo, tá? Que a gente chama de cost of trade, tá? Muito maior do que se você pagar no dia 45, tá? No day 45. Por quê? Mesma ideia, tá? Para efeito de exame, lembra sempre a mesma ideia. Pô, se eu já tenho dinheiro no dia 16, tá? Investe aquele dinheiro e daí no dia 45 você tira aquele dinheiro do investimento e paga, tá? Você vai ter que pagar a mesma coisa no dia 16 ou no dia 45. Então, essa fórmula mede o custo que você vai ter caso você decida pagar logo depois do período de desconto determinado ou no final, tá bom? E aqui tem um exemplo, tá, que eu coloquei, que é o caso da pessoa pagar no dia 20, tá, no dia 30, o desconto termina no dia 10. Tá? Então, aqui tem 2 exemplos, e aqui mostra que pagando no dia 10 dias depois do desconto, que seria no dia 20, né? O desconto termina no dia 10 dias depois você paga. Nesse exemplo, com 1% de desconto, tá? O custo é 44,3%. Agora, se você esperar 10 dias mais, né, pagar no dia 30, que é o último dia, né, aí você vai pagar um custo de 20,13%. Tá? Então, isso aqui é para exemplificar isso. Entendam o que está escrito aqui, não é difícil, tá? Ela tem lógica, tá? E tomara que não caia uma fórmula dessa, porque ela é muito específica, né? Muito, muito específica, mas se cair, tá? Tentem lembrar dela. 1 mais desconto dividido por 1 menos desconto elevado a 365 dividido pelo período depois do desconto, tá? Menos 1. E o que mais? Aqui eu coloquei um exemplo, não vou falar agora, mas eu coloquei um exemplo aqui de short-term borrowing, tá? Short-term borrowing, tá? Que é empréstimo de curto prazo, short-term borrowing, tá? Então, aqui são os instrumentos que você pode utilizar caso você precise de dinheiro para 1 mês, 3 meses, né? Quem queria precisar de dinheiro por 3 meses, por exemplo, né? Uma empresa, um grupo de supermercados, por exemplo, tá? Eles utilizariam um short-term loan para comprar o estoque, por exemplo. Vamos supor, eu empresto hoje, tá? Compro o meu estoque. Se eu tiver um turnover muito alto, eu giro esse estoque em 2 meses, 3 meses, né? E daí, com aquele dinheiro, eu pago o empréstimo. Tá? Na verdade, eu fiz uma venda e não pus nenhum dinheiro meu, né? Eu emprestei, só paguei juros. Então, essa é a ideia do Working Capital Management. Então, isso aqui não é um analista financeiro, né? Isso aqui já é o corporate, né? Trabalha na empresa. É por isso que um CFO é muito bem pago, né? O salário, não sei como é no Brasil, mas o salário de um CFO nos Estados Unidos, né, fora bônus, é um salário muito bom, né? Não importa qual companhia seja, pode ser até uma companhia de médio porte, até mesmo uma companhia pequena, o CFO ele tem um salário maior do que da média daqueles que trabalham ali, com certeza. Tá? Não é um trabalho um pouco que requer skills, né? Isso requer habilidade. E aqui eu terminei. Isso aqui também pode ser chato, tem que lembrar, tá? A gente não sabe se vai cair ou não, mas isso aqui é importante, né? Se você está utilizando short-term borrowing e você utiliza um desses 3 instrumentos, né, que tem aqui, qual é o custo de empréstimo? Né? Qual é o custo para emprestar usando, por exemplo, aqui um line of credit? No primeiro exemplo. No segundo, seria usando um banker's acceptance, tá? Que é também um outro tipo de short-term loan. E o que a gente chama aqui de commercial paper, acho que é esse aqui, né? O commercial paper, né? Que é um outro tipo de instrumento. Então, dependendo do instrumento, né, vai ter um custo para você. Então, uma pergunta típica desse tópico ele vai te apresentar, uma empresa precisa emprestar por 3 meses para pagar um passivo de curto prazo, tá? Daqui 3 meses. E a empresa tem 3 opções.
e você tem que escolher qual opção é a mais barata, tá? Fazendo essas 3 fórmulas aqui. Então, isso que tem que lembrar. Se é um line of credit, tá? Line of credit, linha de crédito, tá? É quanto que você vai pagar de juros, mais qualquer taxa que tiver ali, tá? Dividido, tá? Por quanto você emprestou. Então, isso aqui parece até lógico, né? Agora, preste atenção se for um banker's acceptance. Agora, você não precisa lembrar isso aqui, né? O nome. Well, precisa, na verdade, né? Porque a fórmula é diferente. Então, vai ter que lembrar esse nome. Sim. Então, banker's acceptance, tá? Não sei a tradução disso aqui, tá? Não sei nem se existe esse instrumento aqui no Brasil, mas o banker's acceptance também é um instrumento de curto prazo, de empréstimo. Então, aqui, ó, mas olha a ideia. Não tem commitment fee, nada. Então, só os juros que você vai pagar. Dividido pelo quê? Tá? Dividido por quanto você vai receber. Com exceção do line of credit, todos os outros vão tirar o primeiro juros logo de cara, que já conhecem esse tipo de empréstimo, né? Que você empresta já sem juros. Né? Se você emprestou para 12 meses, já os juros do primeiro mês já é retirado do empréstimo, tá? Quando você recebe. Tá bom? Então, aqui a fórmula é diferente. Juros dividido pelo que você recebeu menos os juros, dos juros, né? Do primeiro ano. E o segundo, que é primo do terceiro, que é primo do segundo, né? É o mesmo denominador. E o numerador, aí vem juros, comissões, custos, etc. Então, como que eu lembraria dessa fórmula, se tivesse que aplicar? Lembra só de duas. Lembra só de uma, na verdade. Lembra dessa daqui, ó, do line of credit. Lembra dessa daqui, tá? E lembra que tudo que é custo vai em cima e tudo que você recebeu vai embaixo. Lembra disso. Se você lembrar dessa formulinha aqui, na verdade, você só precisa lembrar de interest mais alguma coisa dividido por loan amount. Tá? Aí lê o problema e vai lá. A keyword, né? As palavras-chave para um problema desse seriam, então, line of credit. Aí já fala, line of credit, tudo que eu tenho que pagar, incluindo juros, tá? Dividido pelo que eu vou emprestar apenas. Agora, se for qualquer outra que não seja line of credit, tá? Que seja qualquer uma das outras duas, tá? Que não precisa nem lembrar o nome, né? Porque não é só lembrar, não é line of credit. Aí você coloca tudo que é custo vai em cima também, só que embaixo vai o que você emprestou menos os juros que você vai pagar. Lembra, é curto prazo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, aqui você põe os juros de 1 mês, aqui também os juros de 1 mês, tá? Que você vai receber. Aí seria o seu custo, quanto que você pagou, tá? Dividido por quanto que você recebeu na hora, tá? Esse aqui, então, então seria uma maneira de memorizar isso, caso tenha que enfrentar uma pergunta dessa, tá? E aí terminamos, então, essa review, tá bom? Tem bastante coisa, tá? Tem bastante coisa acumulada até o momento, tá? Aqui já era a revisão da aula anterior, tá? Essa revisão da aula anterior, ela fala, então, de corporate finance, como eu mencionei para vocês. Eu não canso de dizer que isso aqui é muito testável. Tá? Isso aqui que está aqui, do weighted average cost of capital, capital structure, muito testável. E, mais ainda, digo mais, isso aí é uma base muito importante para o Level 2. Muito importante, porque vai ter corporate finance de novo lá. E quando tiver corporate finance, vai falar de novo no WACC, etc. Tá? E aí, então, você vai ter vai ter umas teorias, né, mais, como digamos assim, mais específicas de corporate finance que vocês vão ter que saber, tá bom? Então, não canso de dizer que isso aqui, esse material aqui de corporate finance, na minha opinião, mais testável, tá? Pronto, acabou? Então, é isso, tá? Como eu falei para vocês, hoje é só um reading. Então, vai dar tempo de fazer todos os problemas, tenho a impressão. Se tiver tempo, né, depois de fazer todos os problemas, se a gente ainda tiver tempo até as 9, aí eu vou fazer mais uma revisão, tá? Que nunca é demais, tá? Dos pontos importantes, na minha opinião, né? Mais importantes, a gente tem que fazer
um judgment call aqui, né? Tem que escolher, fazer uma escolha. Aí eu faço uma revisão desses pontos mais uma vez, aí a gente fica falando, acho que talvez quanto mais fale, né, e coloque no vídeo, talvez seja mais fácil memorizar essas fórmulas, né? Então é isso. Então vamos lá. Continua então aqui no Excel, tá? Me falem se vocês não estiverem vendo. Agora sim estamos entrando no Reading 36, tá bom? Que é o Reading que estava para hoje, tá? Primeiro, eu quero começar com não sei quantos, desculpe quando eu falo essas coisas, não sei quantos de vocês sabem isso, né? Não é parece até um pouco insultante, né, falar assim, mas não, na verdade não é, vocês sabem que não é isso. Mas eu tenho que imaginar aqui que não todos sabem, né, as terminologias, tá? Ainda mais terminologia em inglês, tá? Então, na verdade, é mais a efeito de vocabulário que eu coloquei esse quadrinho aqui, tá? Leiam isso aqui e vejam se vocês sabem o que ele quer dizer. Cada um desses aqui são instrumentos, são investimentos, né? Instrumentos do mercado financeiro que você pode investir, tá? Um depósito, um bank deposit. Isso aqui é um CD, Certificate of Deposit. Mesma coisa aqui, ó, CD, tá? São primos. Tá? Ações, né? Renda fixa, né? Moedas, tá? ETFs, tá? Electronic Trading Funds, exchange, Electronic Trading Funds é quando eu era um electronic trader. This is an exchange trading funds, or trade funds, tá? Lumber é madeira, tá? Isso aqui é um Ford contract, tem que saber o que é um Ford contract. Nós vamos falar disso nós vamos falar isso em derivatives, tá? Crude oil futures, isso aqui é um future contract, também vamos falar em derivatives sobre isso aqui. Um hedge fund, como é que você pode fazer dinheiro investindo num hedge fund, né? Tem que saber também as características do hedge fund. Nós vamos falar disso também em alternative investments, tá? Limited partnership interest, isso aqui vai mais no private equity, tá? Mortgage, né? Comprar uma casa, né? É um sinal de investimento, é considerado um investimento, né? Porque geralmente o imóvel ele ganha valor. Então, mortgage, né? Mutual funds, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Stocks ou option contracts, né? Preferred stocks, ações preferenciais, parcels, real estate, é uma maneira de investir no mercado imobiliário, swaps, também a gente vai falar em derivatives, e treasury bills, treasury notes, treasury bonds. Então, isso aqui é só a efeito de vocabulário, tá? Porque nós vamos ver muito desses instrumentos nos próximos readings, tá? Principalmente o derivatives and alternative investments, tá bom? Esses dois são dos dois tópicos que a gente vai falar muito desses outros tipos de investimentos. O analista financeiro tem que saber isso, tá? Tanto para efeito de diversificação, né? Porque a correlação, né? Correlation que a gente já viu lá em estatística, entre um hedge fund, por exemplo, e uma blue chip stocks, tá? Pode ser completamente uncorrelated, vamos supor, né? Se for completamente uncorrelated, né? Então, para efeito de diversificação, isso é bom, né? Que daí ele diminui um pouco a volatilidade do seu portfólio, tá? Isso a gente vai aprender em portfolio management, tá bom? Então, tá aí, tá? Espero que você já tenha ouvido falar muitas dessas. Talvez você já tenha ouvido falar em todas essas em português, né? Talvez a tradução aqui não seja ao pé da letra, aí fica talvez a título de vocabulário, tá bom? Então, o que se concentra nesse capítulo? Nós estamos falando do Market Organization Structure, tá? Então, aqui nós vamos falar tá? Como que o mercado de equity é organizado. Na verdade, aqui vai falar do mercado financeiro em geral, tá? Que está organizado, tá? Os tipos de mercado. Então, aqui a gente começa, por exemplo, com o que a gente chama de primary market e secondary market. Tá? E tem também o que a gente chama de OTC market, tá? Aqui também para efeito de vocabulário, importante. O que é o primary market, secondary market ou OTC market?
Isso quer dizer quando está se falando em compra e venda de ações, tá? Então, equity trading, tá? Você pode fazer um equity trade, você pode comprar e vender ações no primary market. Na verdade, aqui mais é compra. No secondary market ou no OTC. OTC stands for over the counter. Tá? Over the counter, acho que talvez a tradução aqui seria assim, na verdade não tem nada de ilegal, over the counter, né? Mas é que a gente usa esse over the counter para medicação nos Estados Unidos. Você vai numa farmácia, se você não precisa de receita médica, você compra um medicamento no over the counter, tá? Então, ele não precisa de receita. É mais ou menos aqui, o OTC, ele não precisa de um exchange, né? Você pode, é uma troca de ações, né? Venda ou compra, diretamente com as duas partes envolvidas. Isso aqui é o OTC market, né? Over the counter, né? OTC. Isso aqui nós não vamos falar muito dele. Primary markets, lembrem de IPO, tá? IPO. Tá? Secondary market, lembra de exchanges, né? Bolsas. Bolsas de valor, eu digo, né? Bolsa de valor. Então, tá. Bolsa de valor, tá? Esses são as exchanges. Isso aqui é um exemplo do secondary market. Então, qual é a definição? Primary market é quando as ações são vendidas pela primeira vez, tá? Um IPO. Isso aqui chama-se primary market. Então, é diretamente da empresa para o público. Primary market. Quando cai na mão do público e começa um trade, né? Começa a compra e venda, né? Aí já estamos no secondary market, porque acontece dentro da exchange, tá? O OTC é considerado também um secondary market, tá? Porque ele só não acontece dentro da bolsa, né, de valores, né? Uma organized exchange, na verdade, tá? Organized exchange. Porque apesar da New York Stock Exchange, né, tá celebrando, esqueci quantos anos, mas acho que desde 1915 ou até antes, né? Não, bem antes, porque nós tivemos o crash de 29. Anyway, o New York Stock Exchange, antes, tá? De 1900, não, na verdade, 1913, quando o Federal Reserve Act, tá? Foi criado nos Estados Unidos, aí criou a figura do Banco Central, tá? E logo depois, em 1929, nós tivemos o crash da Bolsa, etc. Tá? Teve uma evolução tremenda, né, nesse processo todo, em termos de regulations, por exemplo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, na década de 80, a New York Stock Exchange fechava para almoço. Né? Não porque o pessoal precisava comer, fechava para almoço porque daí eles iam e limpavam o floor, né, o chão do New York Stock Exchange, porque naquela época era tudo com cartão perfurado. Então, esses cartões iam ser, né, sendo jogados no chão, e aí, tipo, meio-dia, quando o mercado está um pouco mais calmo, né, 1 da tarde, aí tinha uma pausa, limpava-se, né, tudo ali, quer dizer, e você vê a evolução da coisa, né? E também em termos de regulação, né? Por exemplo, antigamente você podia apostar em luta, né? Em briga de galo, por exemplo, na corrida de cachorro na New York Stock Exchange, há muitos anos atrás, né? Hoje em dia não podemos fazer mais isso, tá? Esse é o secondary market, tá? Da exchange. Aqui no Brasil nós temos a Bovespa, tá? Não sei se dá para ir no solo, né, no floor da Bovespa, não sei, mas se puder, é uma experiência interessante. Tá? No floor da New York Stock Exchange nós não podemos ir, mas nós podemos assistir o pregão por cima, numa doma de vidro que tem ali no coisa. Né? Para fazer parte do trading floor, aí realmente tem que ser um dealer, né, um specialist, ou tem que estar envolvido ali com o New York Stock Exchange. All right. Que mais? E isso é como o mercado está organizado. E agora, a segunda parte é os tipos, né, de ordens, né, que existem no mercado. Tá? Quando você quer comprar equity, tá? No secondary market, most likely. Tá? Aí você precisa lembrar todas elas. Você precisa lembrar do market order, você precisa lembrar do limit order
e você precisa lembrar também do stop order, tá? Market Limit Stop. Se vocês já sabem isso, ótimo, tá? Se vocês não têm muita experiência com trading, né? Se vocês não fazem trading para vocês mesmos, não trabalham com isso, então talvez essas palavras sejam novas, tá? Mas isso aqui é muito comum, tá? Para quem investe, tá? Para quem faz day trading, para quem faz, né, money management de outros, etc. Isso aqui é muito importante. Então, lá, o que é um market order? É uma ordem de compra e venda, tá? Compra-venda, tá? Imediata, tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: quando você quer entrar no mercado, você quer entrar no investimento, imediatamente você coloca a ordem, market order, e ela é realizada assim que encontrar um comprador naquele momento, ou um vendedor, dependendo do que você estiver fazendo, tá? Já a limit order também é uma compra e venda, também pode ser tanto para compra quanto para venda, só que não é imediata, tá? É uma compra e venda pré-determinada, que digamos, onde o preço é pré-determinado. Tá? O preço pré-determinado vou colocar aqui do lado. Nessa transação de limit order. Tá? Então, aqui a ideia é muito simples. Tá? Isso aqui é até um grande instrumento para quem lida com trading, tá? De limit orders. Tá? O limit order é que só quando o preço chega naquele ponto pré-determinado, aí é realizada a compra e a venda. Se o preço da ação não chegar naquele ponto, aí ela é cancelada. The order is canceled. Tá? Ela é cancelada. Tá? Cuidado, porque ela é muito sutil a diferença entre o limit order e o stop order. Tá? O stop order também é compra e venda. Tá? Agora, não necessariamente com preço pré-determinado. Ela é uma compra e venda. Tá? Eu chamo isso aí, eu vou até colocar entre parênteses, um alarme. Tá? O que é esse alarme? Esse alarme é assim, eu sempre uso essa comparação porque ela é fácil de entender. Tá? Então, o stop order é aquela que tem um alarme. Tá? O que é o alarme? O alarme é, quando você põe uma stop order, você determina um preço. Tá? Aquele preço, tá, é o preço que a ordem vai ter um alarme, digamos assim, né? Vai trigger, a gente chama trigger the order. Tá? Trigger the order. Então, é uma ordem que está dormindo, ela está inativa. Ela não, né? E só quando o preço bate naquele preço pré-determinado, aí como tivesse um alarme, aí a ordem acorda, aí a ordem vira, ela vira um market order. Aí naquele momento o broker está autorizado a comprar. Tá? Por que precisa essa com alarme? Se, por exemplo, sem alarme podia funcionar também, não é? Pensem comigo, né? Vamos supor que você queira vender, né? Não queira ter um prejuízo muito grande, você está com a ação, ela está a 25, por exemplo, tá? O preço hoje. E você tolera uma perda, mas mais do que 20, você não tolera, tá? Mais do que 20, você não tolera. Tá? Então, você coloca aqui você falou, até 20 eu fico com a ação. Se cair depois de 20, tá, eu vou vender. Tá? Só que, em vez de ficar no mercado monitorando segundo por segundo, até ver a ordem cair para 20 para você tomar uma ação, você pode colocar uma dessas duas ordens aqui, ou a limit ou a stop. Agora, cuidado com a diferença. Tá? Vamos supor que eu quero colocar aqui um limit order. Tá? Limit order. Vou até colocar isso aqui um passo para cima. Vou colocar aqui um limit order to sell at 20. Tá? E aqui eu vou colocar um stop sell order at 20. Presta atenção aqui, porque daí vai explicar a diferença. Por que essa daqui não funciona nesse caso? Essa daqui não funciona nesse caso. Veja bem, está 25. Aí você está com medo que a ação vai cair, né? Então você fala, vou colocar um limit order para vender a 20. O que vai acontecer? O seu broker vai vender imediatamente. Por quê?
porque isso aqui você tem que lembrar, tá? O trabalho do broker é buscar o melhor preço, melhor execução, na verdade, né? The best execution, price, time, né? E como ele vai buscar o melhor preço? Se você colocar essa ordem, né? Limit order to sell at 20, quando a ação está a 25, o seu broker vai vender a 25, tá? Ah, mas era uma limit order a 20. Mas ele conseguiu um preço melhor. Tá? Então, na interpretação do limit order, foi perfeito. Tá? Então, para evitar isso, porque não era a sua intenção, né? A sua intenção não era vender, né? A sua intenção é, se chegar a 20, aí vende. Aí, por isso, você tem que usar essa daqui, ó. Porque essa ordem fica dormindo até chegar a 20. Quando chegou a 20, ela vira uma ordem ativa. Aí sim vai ter uma execução. Tá? Agora, presta atenção, né? Vamos supor que ela bateu 20 e depois de 20 ela começou a subir de novo, tá? A ordem não vai ser completada. Cuidado, isso pode ser uma pergunta, né? 20 é quando o alarme toca. Aí, o próximo preço, o próximo market, né, vai ser o que vai ser executado. E se a ação começa a subir, logo depois que bateu 20, ela começa a subir de novo, aí essa ordem não vai ser executada, tá? Porque tem que ser, o alarme toca a 20 e aí compra-se pelo próximo preço, tá? Não vai ser comprada a 20, a não ser que o próximo preço seja 20. Prestem muita atenção na diferença entre um stop e um limit. Lembra do alarme? Lembra que a ordem está dormindo, a ordem só acorda quando chega naquele ponto, tá? E aqui é diferente, a ordem fica ativa ali, tá? Até a ação bater aquele número ou o broker, tá, conseguir por um preço melhor. Tá? Então é isso aí. Tem algumas outras coisinhas aqui meio chatinhas para falar, tá? Mas depois a gente já começa a fazer os problemas desse capítulo, né, desse reading, perdão, 36. Tá? Aqui tem o que a gente chama de margin, né? Buy on margin. Tá? Na verdade, eu nem vou colocar a palavra buy, eu vou colocar a palavra invest. Investing on margin, porque você pode fazer um short sale também on margin. Tá? Então, investing on margin. O que quer dizer? Quer dizer que você não precisa ter todo o valor para comprar para entrar numa posição de ações, por exemplo. Tá? Então, você pode entrar com 50%, aí o seu broker, um banco, entra com 50%. Tá? E você paga juros naquele empréstimo, por exemplo. Tá? Isso que é um margin. Tá? É que você pode utilizar dinheiro de outra pessoa para isso. Tá? A intenção é que você investindo o menos possível, o seu retorno vai ser o maior possível, tá? Porque geralmente os juros que você paga emprestando um margin, eles não são juros exorbitantes, tá? São juros que no mercado você pode fazer mais, né, com a apreciação da ação do que os juros que você vai pagar, essa é a ideia. Então, aquela ideia, eu vou emprestar pagando 2% de juros e aquele dinheiro eu vou investir no mercado de ações, vou fazer 10%, daí quando for hora de pagar, no final eu fico com 8% líquido, né? Mais ou menos essa a ideia de investing on margin, tá? Então, cuidado, tá? Porque aqui nós temos o que a gente chama de leverage, tá? E o leverage, tem uma formulinha para o leverage, tá? Para deduzir, né, para saber quanto que é o valor, né? Na verdade, a fórmula é 100% dividido pelo margin, tá? Também dado em porcentagem, tá? 30%, 20%, 50%, tá? Essa seria, então, o margin. Presta atenção que se o margin vai ser menor do que 100%, né? Então, esse leverage vai aumentando se a margem vai caindo, tá? Então, presta atenção nisso. Isso é o leverage. E aqui que entra, na minha opinião, o maior número de perguntas relacionadas com leverage, tá? Com investing on margin, tá? É o margin call price. Tá? Por exemplo, quando que você vai receber aquela notificação que você tem que
depositar mais dinheiro, que a sua margin ela caiu abaixo do nível que é o que a gente chama o máximo. Então, por exemplo, se o seu margin é 50%, tá? Se você comprou uma ação, se ela começa a baixar muito de preço e aquele investimento seu ficou, né, a sua equity, né, a sua porção é menor do que 50%, aí você vai receber um margin call para depositar dinheiro, para levantar um pouco para ficar nos 50%. Então, a sua posição, a sua equity, o valor do seu investimento não pode cair abaixo, né, da margin pré-determinada. Se cair, vai ter o que a gente chama de margin call. Aí você vai ter que depositar fundos, ou então o seu broker vai vender outras ações suas para compensar esse margin call. Você não tem escapatória no margin call. Tá? Volta e meia você vê empresas falindo por causa de margin calls. Tá? Não empresas, mas eu digo também corretoras e hedge funds, etc. Margin call, ela se você está muito leverage, ela pode acabar com o seu negócio. Tá? Então, lembrando o que é o margin e o que é um margin call. Tá? Então, ao margin call, você precisa saber uma formulinha muito simples, tá? Margin call, tá? Que é qual é o preço, na verdade a pergunta clássica é qual o preço que ativa, tá, um margin call. Né? Um margin call. Então, o preço que ativa uma margin call, sei lá, não tem artigo, tá? Qual é o preço? Então, o preço do quê, né? Então, um exemplo simples. Vamos supor que você compra, você viu uma ação, tá? Ela custa $20. Uma ação, né? Custa 20. Vamos supor que você não queira pegar 20 do seu bolso e colocar ali. Então, você vai colocar 70%, tá? Ou 30% só. Tá? Então, vamos supor que você coloque só 30% do valor. Então, o seu margin é 30%. Seu margin podia ser 50%, seu margin podia ser 75%, isso aí tudo, né? Isso depende da situação, tá? Depende do margin. Agora, o que acontece? Acontece que, né? Isso aqui, então, é quanto que você investe. Esse aqui é o valor, tá? Esse aqui é o margin, quanto que você pode, né, investir, e esse aqui é o valor que você vai investir. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu só preciso entrar com 30%, o meu broker entra com 70%, tá? Aí eu vou fazer isso vezes isso, tá? E esse é quanto eu preciso investir, tá? Eu preciso investir ali R$6, ou $6, no caso, tá? Esse é o meu investimento, tá? Pronto. Então, foi isso que eu coloquei, dei 6. Agora, como é que a gente faz o margin call? Presta atenção, a gente faz o margin call assim, ó. Eu estou procurando um preço, que a ação vai ter... Quando a ação começa a cair de 20, né, ela vai para 19, ela vai para 18, 17, tá? O meu investimento vai caindo, né? Ele vai caindo a um ponto, né, que ele vai chegar a menor do que a margin. E daí eu vou receber um margin call. Então, a formulinha é assim, é o seu investimento, até vou ter que colocar escrito assim, é o seu investimento inicial, tá? Mais, tá? Mais o preço que a ação vai, né? Vai cair até para que ative a margin call. Preço, tá? Menos, tá? O preço que você pagou, tá? Então, esse aqui é o P margin menos, tá? O market price, o valor pago. Isso tudo dividido pelo seu initial investment, investimento inicial. Então, essa é mais ou menos a ideia aqui. Ó. Você tem um investimento, vê um exemplo aqui, vamos ver esse exemplo com números aqui, que talvez seja mais fácil. Tá? Vou até aumentar um pouco a visibilidade para vocês. Esse exemplozinho aqui, ó, tá? Porque daí vai mais rápido, tá? Do que eu ficar escrevendo. Isso aqui está no seu livro, aqui um daqueles azuizinhos, né, que a gente utiliza, tá? Que eu falo, retângulos azuis que eu falo para vocês lerem com frequência, tá? Então tá aqui, ó. Olha a pergunta.
O trader, se eu quiser comprar um margin, eu tenho que depositar 40% do valor do meu investimento, tá? E the maintenance margin requirement é 25%. Agora, cuidado com essas duas terminologias. Uma é o initial margin, a outra é o maintenance margin, né? Que trigger o margin call. Então, você começa com um valor ali, tá? Agora, esse valor pode caindo, porque se o investimento vai caindo de valor, aquele seu valor inicial cai também. Quando esse valor cair até aquele ponto, né, que nesse caso é 25% do investimento, aí você vai receber um margin call, que daí você é o margin requirement, quanto que você precisa colocar para fazer a posição voltar ao leverage inicial, né, de 25%. Então, aqui, se é 20%, e eu só preciso entrar com 40%, então eu vou pagar 8%, né, de investimentos. Aqui eu vou entrar com 8%, e o meu brokerage house, no caso aqui é um trader, mas quem tiver na outra parte vai entrar com 12%. Tá? Então, e claro, o trader vai pagar empréstimo nesses 12% no final da transação. Tá? E a ideia é que esse empréstimo seja mais barato do que o retorno no investimento. Então, entrou com 8%, tá? E o preço inicial era 20%. Então, a equaçãozinha é bem simples. Ela entra aqui, ó, investimento inicial, mais aquele preço que você está procurando, né, que ela vai cair até um ponto, menos o preço inicial, dividido pelo aquele preço que você está procurando, ele tem que ser igual ao margin maintenance call, né, the margin requirement. Tá? Então, cuidado com o initial margin e o maintenance margin. O initial margin, quando você põe logo ali no início. E o maintenance margin é quando ele cai, né, abaixo de um certo número, chamado de maintenance margin requirement. Tá? Aí, resolvendo aqui para o P, você vê aqui, se o preço é 16, tá? Aí esse investimento aqui fica exatamente a 25%. Se o preço for abaixo de 16, aí esse valor aqui vai ser menor que 25, e aí você vai ter que depositar o valor, né, para levantar esse investimento a 25. Tá? Então, essa é a ideia do margin call. Tá? Vamos fazer problemas com isso. Tá? Tem alguns selecionados no capítulo para isso. Como eu falei no começo da aula, é um reading só hoje, tá? Só um reading. Mas é um reading que ele é fundamental para os demais, tá? E por isso, mas como é só um reading, vai ter menos tempo, né? Mais tempo para falar de outros tópicos, reviews, etc. Então, é por isso que eu estou indo mais detalhado nisso aqui, mas daqui a pouco, daqui uns 10 minutos no máximo, a gente começa a fazer os problemas. Vai ter o break, e depois do break só os problemas. Tá? Terminando, então, aqui, esse que a gente chama brainstorm review, tá? Eu quero que vocês vejam essa imagem que eu coloquei aqui, também tá no seu readings, tá? E ele exemplifica, então, típico cenário, né, de compra e venda, né, de ações a um determinado momento. Tá? Então, isso é importante que vocês saibam ler o que está escrito aqui. Tá? Vocês têm que ver, por exemplo, que tem o que a gente chama de bid-ask. Tá? Não esqueçam essa combinação de palavras, bid-ask. Tá? Isso é feito de curiosidade, ou para efeito de aprendizado também. O bid menos o ask, tá? O ask menos o bid, tá? Ele é o que a gente chama de spread. Tá? O spread. Tá? Então, bid-ask. Então, tem que ver que o ask, tá, ele é maior que o bid, senão não faz sentido. Né? Eu peço 10 e tem alguém querendo pagar 9. Tá? Então, aqui o meu spread é 1. Né? Que eu quero 10 e alguém está querendo pagar 9. Tá? A partir do momento que alguém paga 10, aí aquela ordem é executada. Bom, aí ela desaparece. Aí a próxima ordem entra. Tá? Então, isso é que é importante lembrar, tá? Que essa ordem. Qual é a ordem? Está aqui embaixo, em amarelo para vocês. Hein? Isso aqui é material importante saber. Certo?
qual é a ordem de prioridade qual é a prioridade quando uma ordem para comprar ou vender entra, tá? Então, a ordem é, primeiro, o preço. É o melhor preço, tá? Se é no Ask, se for o melhor preço, ela é a primeira da lista, tá? Se for no Bid, é a mesma coisa. Então, os 2 melhores preços são sempre as primeiras da lista, tá? Depois disso, o critério, tá? É que horas que essa ordem chegou. Tá? Ela chegou... Quem chegou primeiro, tá? Se ela tem o preço igual, quem chegou primeiro? E se ela tem o preço igual e chegar ao mesmo tempo, qual é aquela que tem que a gente chama de status, né? Aí tem que ver as características da ordem, tá? Que são diferentes. Aí, por exemplo, uma ordem que ela... Até comentei isso já com vocês, uma hidden order, tá? Que é uma característica que você pode adicionar na sua ordem. Você pode falar para o broker, eu quero que seja hidden order, tá? Então, eles não sabem quanto que eu estou querendo comprar ali, no caso, ela é hidden, tá? Você sabe que está ali e eu estou colocando um preço, né, de compra, ou de venda, mas você não sabe necessariamente quantas ações eu tenho ali para vender, por exemplo. Então, uma ação um pouco mais, tem uma característica, tá? Essas ordens com características mais, né, fora do tradicional, aí elas têm menos prioridade. Então, as ordens com menos status, que a gente chama, características, elas têm prioridade, tá? E outra coisa que não sei se ainda é válido, mas quando eu era stock trader, né, a gente utilizava muito uma técnica, tá, de comprar lotes de ações em 99, 99, 99, 99, 99. Tá? Nunca comprando 100, tá, ou mais de 100. Sempre comprando 99, 99, 99. Why? Porque eu não sei se mudaram, porque faz tempo que eu não faço trading como trader, né? Só faço para os meus investimentos normais. Isso aqui a gente fazia porque era day trade na época, então, tipo, se a gente via que a ação ia aumentar um pouquinho, né? Se queria entrar imediatamente na posição, se você colocasse, quero comprar 100, quero comprar 200 ou mais, aí ela entrava e ficava na linha, né? Ficava na fila, né? Porque tinha gente na sua frente. Se você quisesse passar na frente de todo mundo, né, você colocava lotes de 99, porque são as ordens que entram na cima. Elas entram em cima, pelo menos entravam, tá? Quando nós fazia trading. Então, a gente tinha a oportunidade, então, de passar na frente de todo mundo, tá? Com uma ordem de 99. Claro que ela é mais cara, né? Porque aqui eu vou ter que pagar a execução de 1, 2, 3, 4 ordens, tá? E se eu tivesse colocado uma só, eu pagaria menos. Mas essa é a ideia, né, de ordem, né, da order of the orders, né, a ordem das ordens, né, ordens de compra e venda, no caso aqui, tá? Acho que é tudo. Então vamos terminar com isso aqui, ó, tá? Que isso aqui é importante, tá? Aqui eu já falei para você, que é o Financial Leverage Ratio, né? Que é aquilo lá qual é a sua leverage se você usa o margin, né? Então tá aqui, ó. If the requirement is 40%, tá? A sua leverage vai ser 1 dividido por 0,4, tá? Que é 100% dividido pelo requirement. Quanto que você tem que ter em equity, tá? E o leverage return, a gente vai ver alguns exemplos, é o retorno normal multiplicado pelo leverage, tá? Quer dizer, ele vai amplificar o seu retorno porque você vai entrar com menos dinheiro inicial. Então, ele amplifica o retorno, tá? E aqui tem que lembrar o que a gente chama de exposure. Tá? Pode ser que caia uma questão em termos de exposure, tá? Que é um investidor que está né, ele pode ter um exposure. Geralmente a gente tem exposure em options, né? Bastante acontece, mas pode ser um exposure em qualquer cenário, mas aqui nós estamos falando de options, tá? Vocês precisam saber agora o vocabulário de options, se já não sabem, tá? Bem rapidinho eu vou explicar, porque isso é uma das falhas nesse reading. Esse reading já entra com conhecimentos de options, e options vai aparecer em derivatives, que é daqui umas 3, 4 semanas, tá? Mas ele já entra assumindo que vocês têm um vocabulário básico de options, tá?
Então, options você tem duas. Uma é call option e a outra é a put option. Call option, você tem o direito de comprar, tá? Right to buy. E aqui você tem o right to sell. Quando eu falo right to buy, direito de vender, direito de comprar, há um preço pré-determinado, tá? Que é o chamado de striking price. Ou strike price. É um preço pré-determinado. Tá? At a strike price, não. Strike. Caramba, hoje eu tô... There you go. Strike price. Tá? Aqui é representado pela letra X. Tá? Então, se você vê assim, você vai ver isso em derivativos. X equals 100, significa que o strike price daquela option, ele é $100, ou R$100. Tá? Então, quando a ação chegar naquele ponto, né, que é o strike price, aí uma dessas opções vai ser exercitada, tá? Que a gente chama call, right to buy, put, right to sell. Então, call, se eu tenho o direito de comprar uma ação a $100. O que acontece? Acontece que se a ação chegou a $100, aí começou a subir, 101, 102, 103, eu exercito minha option, se eu puder, né, fazer exercitar imediatamente, e compro a 100, mesmo que no mercado ela já esteja 110, 120, tá, 130. E daí o que acontece? A ideia é compro a 100 e vendo pelo preço de mercado e faço a diferença. Esse é o call option. E o put option? Put option é o right to sell. Vamos supor que eu tenho o right to sell a 50. O que significa? Significa que quando a ação começa a cair demais de valor, né, ela passou de 50, ela vai para 49, 48, etc., eu tenho o direito de exercitar esse option, se eu puder, né, naquele momento, exercitar, e vender a 50. Então, quem entrou comigo, né, o counterparty nesse contrato, vai ter que comprar isso aqui de mim a 50. Tá? E aí o que eu faço? Eu vou no mercado, e já tenho 50, se quiser comprar as ações, eu vou lá e compro a um preço mais baixo. Então, aqui no caso, você ganha quando a ação cai, e aqui você ganha quando a ação sobe. Agora que entra a dificuldade para quem nunca viu isso, tá? É que isso aqui a gente chama de long position. Tá? Agora, você pode ter o que a gente chama de short position, tá? Short call e um short put, tá? Nada mais é do que o counterparty, tá? Se eu comprei um call option, eu sou long the call option. Então, cuidado com o vocabulário aqui. Long the option, tá? Or here short the option, tá? Long and short, tá? No caso aqui. Se eu sou short, aí é o contrário, hein? O contrário. Então, a melhor maneira de lembrar, tá? O que é o melhor em cada caso é sempre lembrar desse cenário aqui, porque ele é o mais fácil. Então, se você é um long, você comprou o option, né? E a outra pessoa vendeu para você o contrato, você comprou o contrato, a outra vendeu, você está long the contract, né? É seu. Então, você long a call ou long a put. Então, isso aqui é exatamente o que você espera. Agora, se você é o que está do outro lado, você vendeu, short é venda, né? Short, que você vendeu um call ou um put, aí você espera o contrário que o long. Tá? Então, aqui você espera que a ação caia e aqui você espera que a ação levante. Tá? Que ela levante voo, no caso. Tá? Então, isso que é o exposure, que está aqui nesse quadradinho. Tá? É aqui, ó. Se vocês quiserem memorizar, vocês podem. Tá? Eu acho, e talvez tenha sido um pouco rápido, mas isso aqui, infelizmente, ele não deveria ser material de agora, ele vai ser material do derivatives. Então, lá no derivatives eu vou falar com mais detalhes. Aqui, se vocês quiserem memorizar, porque aqui ele vai aparecer isso aqui em exposure. A palavra-chave para um problema que requer memorização disso aqui, ou entendimento disso aqui, é exposure. Tá? Ele have long exposure or short exposure. Tá? Então, se é
se é um long call, um short call, ele vai estar long exposure ou short exposure. Então, é o mesmo nome. Se eu comprei, né? Se eu comprei um call option, tá? Se eu comprei um call option, tá? Então, eu tenho long exposure. Mas se eu vendi um call option, daí eu vou ter um short exposure. Então, elas vão no mesmo jeito. O exposure igual a posição. Já no put, é o contrário. No put, eles são opostos, né? Então, se eu estou long no put, eu vou ter short exposure. Se eu tiver short no put, eu vou ter long exposure, tá? Então, isso aqui tem que ser... Pode ser uma pergunta, né? Uma só, mas pode ser aquela que faz o diferencial de jogar você naquele patamar que nem repescagem você foi, você já passou direto, tá? Pode ser. Ok, enough. This is enough. That's too much information so far, tá? Agora é a hora que vai começar a acumular muita informação, tá? Mesmo porque também o volume de informações que nós já fizemos é bem alto, né? Nesse momento. Nós já fizemos bastante, na minha opinião, como é que fala? Readings, muita informação, muita fórmula, muita coisa a ser memorizada. Então, tipo assim, pode ser um pouco desmotivante, tá? Mas não tem jeito aqui, tá? Porque lembre-se, né? Eu quero que vocês tenham aquele pensamento de investidor também, tá? Vai lhe custar $700 para refazer esse exame, né? Se você pegar o Early Registration, $700, tá? Se você colocar $700 hoje em algum investimento, põe até em cryptocurrency se quiser, você vai ter um investimento, um retorno maior do que se você investir $700 e não passar no exame, ter que se preparar de novo, a desmotivação. Então, é um poor return, tá? É um péssimo retorno no seu investimento se você tiver que fazer de novo. Pensem assim, talvez dê um pouco mais de motivação, tá? Porque, $700, né? É um dinheirinho razoável, tá? Ainda mais agora com o real do jeito que está, tá? Então, pensem nisso sempre, naquele investimento e no tempo também que vocês vão ter para refazer isso aí, a desmotivação, aquele feeling né, de não ter passado, tipo assim, é aquela velha história, o indivíduo que ganha uma medalha de prata, ele está pior do que o cara que ganhou uma medalha de bronze. O cara que ganhou a medalha de bronze, ele ganhou competindo, e o indivíduo que ganhou a medalha de prata, ele ganhou perdendo, né? Sempre pensando assim também, vocês não querem aquela medalha de prata, tá? Porque não é assim. Vocês não querem ganhar perdendo, vocês já querem entrar ganhando, tá? Então, my advice to you, tá? E ainda mais para aqueles estudantes que vão prestar agora a prova em agosto, especialmente vocês. Os que não estão inscritos ainda, então, tranquilo, vocês não investiram, mas vocês vão investir $1.000 quando vocês fizerem o primeiro de vocês. Então, também vale aqui o que eu falei, tá? Esqueci a palavra em português. The advice. Tá? Então, tá. Estamos chegando, então, ao break, né? Daqui 5 minutos é o break. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou utilizar esses 5 minutos, tá? Para fazer, de novo, uma overview do que a gente tem até agora, a importância das fórmulas, tá? Isso aqui, para os próximos 5 minutos, pelo menos fica registrado no vídeo, tá? E eu acho importante, então, que já entrar. Daí, daqui 5 minutinhos eu dou o break para vocês, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui é voltar nos resumos, só para dar um glimpse, tá? Das coisas que são importantes até agora e também refrescar um pouco a sua memória, porque tem coisa lá de QM que talvez vocês não lembrem mais, tá? Então, vamos utilizar esses 5 minutinhos para isso, tá? Então, eu vou voltar lá no primeiro reading, tá? Que a gente fez, que era o reading 6, tá? There you go. E então lembrar aqui, aquele conceito de probabilidade, vocês ainda lembram daquela probabilidade de A dado B, né? Que a gente fala, que eu pedi no quiz, entendeu? Vocês lembram o conceito de variance and standard deviation? Não necessariamente como calcular o variance and standard deviation, mas o que significa, né? O que é covariance and correlation, né?
tudo material de quiz, né, que eu fiz. Essa é a formulinha que eu acho que seja importante vocês lembrarem para o exame. Tá? Essa daqui, ó, Bayes Formula, que é aquela do dado que, né? Lembrar de probability distribution, tá? Lembrar do normal distribution, lembrar do log normal distribution, tá? Esse, então, um reading fácil. O reading 7, né, 6 e 7, na verdade, era TVM, que a gente tinha que lembrar, então aqui vale lembrar da sua calculadora como utilizar. Tá? Aí, continuando aqui, mais importante, na minha opinião, mais importante não, um pouco mais testável, eu diria, tá? É o conceito de distribuições, tá? E análise, hypothesis, tá? E confidence interval. Então, por favor, sempre lembrando, tá? A fórmula do confidence interval, não cheguem no exame sem saber a fórmula do confidence interval, tá? Que é grande chance que caia, tá? Porque o número de perguntas no level 1, eles são várias perguntas, então às vezes não dá para desviar, porque tem que fazer aquele tipo de pergunta, porque não tem outro tipo de pergunta para fazer, tá? Tem que ser nesse sentido. Então, confidence interval tem chances tremendas de cair. Não precisa memorizar isso aqui, né, the critical value, mas the critical value que vocês talvez lembrem é o 1.96, tá? É quando fala que o confidence interval, tá, tem 95% de confiança, tá? Aí o critical value é 1.96, né? Lembrando que confidence interval tem 2 pontos, né? Um aqui, é a mesma coisa que o two-tail distribution, tá? Então, 95% two-tail distribution é 1.96. Tá? Se fosse one-tail distribution, seria diferente. Tá? Lembrar também quando usar um t-distribution, quando usar um normal distribution, que é o z, né? O t-value e o z-value. Tem que lembrar quando utilizar quando utilizar os outros. Lembra dos passos de teste de hipótese, importantíssimo, tá? E o tipo de erros também, eu acho muito importante para vocês lembrarem. Economia eu vou passar um pouco rápido, porque eu acho que esse ponto aqui de economia, ele é muito comum em todos os exames financeiros, muitos de vocês já prestaram exames financeiros, que eu sei, já fizeram faculdade, só que então seja o ponto que todos estejam mais preparados, tá? Então, sempre lembrando, supply, demand, né? Business cycle, economic policy, lembrando que era microeconomics e macroeconomics que vocês têm que saber, tá? E o market structures, lembra que eu não fiz nada no quiz? Lembre dos 4 market structure, perfect competition, monopoly, oligopoly, monopolistic competition, e lembre pelo menos 3 ou 4 características de cada um, tá? E depois aí, então, terminando aqui esse review, que eu não quero fazer economia, foi o FRA, né? Que é Financial Reporting e Analysis, tá? Minuto. There you go. Aqui. E aqui, então, eu nem vou precisar do Excel. Para o FRA, tá? Ratios, lembre dos ratios, lembre do impacto dos ratios, tá? No impacto de alguma coisa vai causar nos ratios, então por isso você tem que lembrar a forma, tem que lembrar o que está em cima, quem que está embaixo, e se afeta o de baixo ele diminui, se afeta o de cima ele aumenta, tá? Esse é o básico dos problemas de ratios que vocês vão ver no exame, tá? Também o máximo possível, o máximo que puderem, mas também não façam a sua vida miserável para memorizar, caso seja muito difícil, né? A gente chama Don't Make Your Life Miserable, foi uma tradução. Memorizando as diferenças entre IFRS e GAAP, mas lembre-se que as principais vocês deveriam saber também com relação ao FRA. Tá? Lembre os 3 mais importantes financial statements, lembre como preparar um cash flow statement, tá? E é isso, deu meu 7,5.